Bora lá, pessoal. Continuando os verbos modais, nós vamos agora falar sobre o might. Might também é um verbo modal, também vai seguir as mesmas regras dos modais anteriores, ou seja, não usaremos o to, nós não teremos modificação. A diferença estará aqui, ó, no que ele vem a expressar. O might, ele expressa uma possibilidade remota, ou seja, a chance dessa ação ocorrer, ela é menor. Observe, nós temos aqui em xeque o verbo to rain. To rain é chover, chover. Se a gente observa que temos um dia ensolarado e alguém diz, it might rain today. Pode, chover hoje. Claro, existe a possibilidade de chuva, porém, ela é remota. Remota. Quando a possibilidade ela for remota, a gente utiliza o modal might. Lembrando, sempre retiramos to rain do infinitivo, para que a gente possa fazer a conjugação. Chegando nele, nós não podemos deixar de retomar o may. Abrir um asterisco e a gente falar do may. Por que do may? O may, ela é um verbo modal que ele expressa uma possibilidade, só que uma possibilidade concreta de algo acontecer. Vejamos, se a frase ao invés de ser it might rain today fosse it may rain today. Olha só, o que acontece? Agora nós temos uma frase que também expressa possibilidade, só que essa possibilidade, ela é uma possibilidade concreta. Ou seja, ao usarmos o may na mesma frase, nós temos pode chover hoje. A tradução rigorosamente igual, porém o sentido é oposto. O uso do might quer nos dizer o seguinte, que essa é remota. O uso do may é o inverso, quer dizer que a possibilidade ela é concreta. Ou seja, se eu utilizar o may para dizer essa mesma frase, estarei dizendo que a chance que tem de chover hoje é grande. Usando o might, essa chance ela é remota, ela é escassa, ela é pequena. Então a gente deve entender essa diferença. Tem esse paralelo entre os dois. O might expressa uma possibilidade remota. O may expressa uma possibilidade concreta de algo acontecer. Então, a gente sempre que fala do might, eu não posso deixar de falar do may, para que a gente entenda a diferença que existe entre as possibilidades. Tudo bem? Tendo em vista isso, a gente passa para o should. Olha, should, pessoal, ele expressa o quê? Ele expressa conselho, obrigação, moral. Vamos lá de um por um. Conselho primeiro. Observe, nós temos aqui em evidência o verbo to eat. To eat. To eat é o verbo comer, né? O que acontece? Se alguém olha para mim e julga, professor, o senhor está fora de forma e tal, ou seja, você devia comer menos, ou seja, me deu um conselho com relação à minha alimentação. Então, eu fui aconselhado a comer menos, You should eat less. Você devia comer menos, reduzir a quantidade, a sua alimentação. O que acontece? Um conselho eu sigo se eu quiser. Eu não sou obrigado a seguir um conselho, que isso fique bem claro. Então, o should, ele expressa conselho. Só que o conselho é algo que eu posso optar e não seguir. Certo? Então, observe, Ao usarmos o modal, não podemos esquecer do seguinte, cortar o to.
Quando eu corto o to, eu estou tirando ele do infinitivo. Aí eu vou, ó, coloco na frase. Normalzinho, ó. Perceba, nunca muda, nunca muda. Mesmo que você venha a mudar o sujeito das frases. Mesmo mudando o sujeito, o meu verbo não vai sofrer modificação, não vai sofrer alteração de maneira nenhuma, como foi visto na introdução dos verbos modais. Então é importante que a gente sempre lembre isso, né, para que a gente não imagine que, poxa, eu posso modificar o verbo? Não pode. Nós não podemos modificar o verbo. Prosseguindo, nós temos agora a obrigação moral. Obrigação moral é o seguinte, pessoal, é algo que a gente faz por uma questão de educação. Observe, ó, todos nós, ó, deveríamos fazer isso, ó. Você deve respeitar os outros. Por exemplo, como é esse tipo de respeito? É você dar o assento a uma pessoa mais velha, a uma mulher, entendeu? Você dá a passagem de alguém na fila. Tudo isso são questões de respeito. Só que o que é que acontece? Se eu não quiser dar o espaço para uma mulher sentar uma pessoa mais velha, o que é que acontece? Eu não sou obrigado a fazer isso. Claro, seria questão de educação. Seria uma forma educada, um jovem ou um homem dar lugar às pessoas mais velhas, a uma mulher, dar a passagem. Só que se você não fizer isso, o que é que acontece? Não vai haver uma punição. Não vai haver uma punição para você, mas vai ficar a entender que você é uma pessoa mal educada. Você é uma pessoa que não tem muito respeito com os outros. Mais ou menos isso. Então aqui nós teríamos, ó, you should respect the others. Você devia respeitar os outros. Nesse sentido que eu acabei de demonstrar. Então, entendamos o seguinte. Should, ele vai expressar conselho ou uma obrigação moral. Essa obrigação, não podemos esquecer, é no sentido de obrigação com relação a atitudes educadas, certo? Aqui do lado, nós vamos ter must. Ó, must. O que é que o must expressa, professor? O must, ele expressa o quê? Uma necessidade, um dever, uma obrigação ou uma dedução. Vamos ver de um por um, para que a gente possa entender. Ó, primeiro, necessidade. O que é uma necessidade? É algo que eu tenho que fazer. Eu devo fazer aquilo. Observe que aqui nós temos, de novo, o verbo to eat, ó. To eat. Aí o que é que acontece? Ó? We must eat to live. We must eat to live. O que é que a frase nos diz? Nós devemos comer para viver. Ou seja, a minha vida está condicionada a ter que comer. Se eu não comer, se vocês não comerem, morre, eu morro, vocês morrem. Então, comer é uma necessidade do ser humano, certo? Então, quando eu estiver falando de necessidade, eu só poderia usar o must. Segundo exemplo, nós temos aqui, ó, o verbo to pay. To pay é o verbo pagar, né? Pagar. I must pay the bills. I must pay the bills. Ou seja, eu devo pagar as contas. O que acontece se eu não pagar as contas? Eu vou sofrer punições. Vou sofrer punições. Então, eu tenho uma obrigação, é o meu dever pagar as contas. Certo? Outro exemplo, ó, nós temos agora o verbo to study. Ó, to study, o verbo estudar, quando a gente vai usar, mesmo esquema, ó, a gente tira ele do infinitivo.
Nós temos agora, para vocês, you must start hard. You must start hard. Ou seja, vocês devem estudar pesado, vocês devem manter o ritmo de estudo. É um dever e obrigação de vocês estudar. Alguém pode imaginar, professor, então muitas vezes o dever com a obrigação dá a mesma coisa. Exatamente. Um dever com a obrigação. É o seu dever estudar, é sua obrigação estudar. É o meu dever pagar as contas. É a minha obrigação pagar as contas. Então, entendam esses 3 que são os mais utilizados. O must ele é mais utilizado nessas 3 formas. Porém, nós vamos encontrar em alguns contextos a dedução. A dedução, pessoal, é algo que a gente deduz. Por exemplo, ele é esperto, logo deve passar na prova. Ou seja, usei o pronome he. Diz que ele é uma pessoa esperta, ele é desenrolado, ele é estudioso, logo ele deve passar no teste. Ou seja, eu faço uma dedução. Se a pessoa ela é estudiosa, é esforçada, então a gente imagina que ela deva passar nas provas ou em qualquer teste que ela venha a fazer. Isso é a dedução. E por último, nós separamos um caso especial com o uso do must, só que ele na forma negativa, que é o mustn't. Mustn't, pessoal, ele vai indicar proibição, certo? Ou seja, é algo que é proibido e não pode acontecer de maneira alguma. Existem algumas formas, alguns fatos que na nossa sociedade é proibido. Eu não posso fazer, ninguém pode fazer. É algo que está terminantemente proibido. Por exemplo, nós não devemos fumar. Pronto. Isso é uma proibição. Nós não devemos fumar. Então, toda vez que a gente for falar, ou fazer, falar de algo que é proibido, a gente utiliza o mustn't, que não é nada além de must, mas not, na forma contraída. Certo?